Vamos lá no capítulo 11, Davi comete adultério. Na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe, com seus oficiais e todo o exército de Israel, e eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço viu uma mulher muito bonita tomando banho e mandou alguém procurar saber quem ela era. Disseram-lhe, é Batseba, filha de Eliam, mulher de Urias, o Hitita. Davi mandou que trouxessem e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza da sua menstruação. Depois voltou para casa. A mulher engravidou e mandou um recado a Davi dizendo que estava grávida. E o marido estava lá na guerra, para quem não sabe a história. Em face disso, Davi mandou esta mensagem a Joabe: envie-me Urias, o Hitita. E Joabe o enviou. Quando Urias chegou, Davi perguntou-lhe como estavam Joabe e os soldados e como estava ainda a guerra. Ele disse: vá descansar um pouco em sua casa. Urias saiu do palácio, logo lhe foi mandado um presente da parte do rei. Mas Urias dormiu na entrada do palácio, onde dormiam os guardas de seu senhor, e não foi para casa. Quando informaram a Davi que Urias não tinha ido para casa, ele lhe perguntou: depois da viagem que você fez, por que não foi para casa? Urias respondeu: a arca e os homens de Israel e Judá repousam em tendas, meu senhor. Joabe e seus soldados estão acampados no ar livre. Como poderia eu ir para casa, comer, beber e deitar-se com minha mulher? Juro pelo teu nome e por tua vida que não faria uma coisa dessas. Ou seja, né? Davi queria encobrir a gravidez, pedindo para Urias ir dormir lá, né? Porque aí o filho ia ser de Urias, né? Indiretamente. Mas quando você faz alguma coisa errada, não adianta. Não adianta dar um jeitinho, né? Então Davi disse: fique aqui mais um dia, amanhã eu o mandarei de volta. Urias ficou em Jerusalém, mas no dia seguinte Davi convidou para comer e beber e o embriagou. À tarde, porém, Urias saiu para dormir em sua esteira, onde os guardas de seu senhor dormiam, e não foi para casa. De manhã, Davi enviou uma carta a Joabe por meio de Urias, e nela escreveu: põe Urias na linha de frente, deixe-o onde o combate estiver mais violento, para que seja ferido e morra. Como Joabe tinha cercado a cidade, colocou Urias no lugar onde sabia que os inimigos eram mais fortes. Quando os homens da cidade saíram e lutaram contra Joabe, alguns dos oficiais do guarda de Davi morreram e morreu também Urias, o Hitita. Joabe enviou a Davi um relatório completo da batalha, dando a seguinte instrução ao mensageiro: ao acabar de apresentar ao rei este relatório, pode ser que o rei fique muito indignado e lhe pergunte: por que vocês se aproximaram tanto da cidade para combater? Não sabiam que eles atirariam flechas de muralha em Tebes? Quem mandou Abimeleque, filho de Zerubessete? Não foi uma mulher que da batalha tirou uma pedra do moinho e ele morreu? Por que vocês se aproximaram tanto da muralha? Se ele perguntar isso, diga: e morreu também o seu servo Urias, o Hitita. O mensageiro partiu ao chegar, contou a Davi e tudo que Joabe havia lhe mandado falar, dizendo: eles nos se sobrepujaram e saíram contra nós em caminho aberto, mas nós os fizemos retroceder para a porta da cidade. Então os flecheiros atiraram do alto da muralha contra os seus servos e mataram alguns deles. E morreu também o seu servo Urias, o Hitita. Davi mandou o mensageiro dizer a Joabe: não fique preocupado com isso, pois a espada não escolhe a quem devorar. Reforce o ataque à cidade até destruí-la. E ainda insistiu com o mensageiro que encorajasse Joabe. Quando a mulher de Urias soube que seu marido havia morrido, chorou por ele. Passado o luto, Davi mandou que trouxessem para o palácio e ela se tornou sua mulher e teve um filho com o filho dele. Mas o que Davi fez desagradou a Deus.
Aí Davi começou a escorregar, né? Ele sempre, tipo assim, teve chances de matar o Saul. Ele não sujou as mãos dele. Apesar dele matar muitas pessoas ali, era tudo de acordo para exaltar os israelitas, né? Aí Davi começou a escorregar na graça do Senhor, né? Natã, representante de Davi. E o Senhor enviou a Davi o profeta Natã. Ao chegar, ele disse a Davi: 2 homens viviam numa cidade, um era rico, o outro era pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha, senão uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu com ele e com seus filhos. E ela comia junto dele, bebia do seu copo e até dormia em seus braços. Era como uma filha para ele. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico, então quis pegar uma de suas próprias ovelhas ou de seus bois para presentear-lhe uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante a cordeira que pertencia ao pobre. Então Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã: Juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte. Deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, por enquanto agiu sem misericórdia. Mal sabia ele que Natã estava se referindo ao próprio Davi, né? Quando ele conta essa história, né? E Davi se indignou. Esse homem, você é esse homem, disse Natã a Davi. E continuou. Aí, tipo, imagina a cara do Davi, gente. É igual quando você tá falando mal de alguém e a pessoa tá atrás de você. Foi a mesma coisa, né? Davi tava fazendo tudo isso, falando que essa pessoa merecia morrer, quem fez isso. E aí, Natã disse para ele que o homem era ele. E continuou: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Eu o ungi rei de Israel e livrei das mãos de Saul. Dei a você casa e mulheres de seu senhor. Dei a você a nação de Israel e Judá. E tudo isso não fosse suficiente, eu teria dado mais. Por que você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova? Você matou Urias, o hitita, com a espada dos amonitas e ficou com a mulher dele. Por isso a espada nunca se afastará da sua família, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o hitita, para sua mulher. Quer dizer, olha como que Deus é um Deus de detalhes. Tantas coisas. Um detalhe que Davi fez, ele vai pagar para o resto da vida. E Deus, ele não estava nem se doendo por um israelita, porque Urias não era nem israelita, ele era hitita. Então, Deus estava se doendo pelo ser humano, então por um estrangeiro. E pela atitude que Davi fez, tendo tantas mulheres, podendo ter quem ele queria, ele foi cobiçar exatamente uma que não poderia, né? Assim diz o Senhor, de sua própria família trarei desgraça sobre você, tomarei as suas mulheres diante dos teus olhos e darei a outro, e ele se deitará com elas em plena luz do dia. Ou seja, você fez, você vai pagar, vai receber. Você fez isso às escondidas, mas eu farei diante de todo Israel, em plena luz do dia. Então Davi, diante de Natã, disse a Natã: Pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: O Senhor perdoou o seu pecado. Você não morrerá. Entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, o menino morrerá. Ou seja... Ai, desculpa, gente. Deixa eu pegar aqui. Meu negócio caiu. Ou seja, pior ainda do que ele morrer, vai morrer o filho dele. Quer dizer, o pecado dele, ele vai pagar com um filho, que é muito mais triste. E a gente vê que todos dizem: Davi é o homem segundo o coração de Deus. Mas Davi, ele pagou todos os pecados que ele fez contra as pessoas, o que ele fez, ele pagou. Nada ficou impune. O Senhor não fechou os olhos para os problemas, para as coisas que ele fez.
Depois que Natã foi para casa, o Senhor fez adoecer o filho que a mulher de Urias dera a Davi. E Davi implorou a Deus por favor à criança. Ele jejuou e, entrando na casa, passou a noite deitado no chão. Os oficiais do palácio tentaram fazê-lo levantar do chão, mas ele não quis e recusou comer. 7 dias depois, a criança morreu. Quer dizer, não adiantou. Assim como Deus não ouviu Abraão lá, também não ouviu Davi. Os conselheiros de Davi ficaram com medo de dizer-lhe que a criança estava morta e comentaram: enquanto a criança ainda está viva, falamos com ele, e ele não quis escutar-nos. Como vamos dizer que a criança morreu? E ele poderá cometer alguma loucura? Davi, percebendo que seus conselheiros cochichavam entre si, compreendeu que a criança estava morta e perguntou: a criança morreu? Sim, morreu, responderam eles. Então Davi levantou-se do chão, lavou-se, purificou-se, trocou a roupa. Depois entrou no santuário do Senhor e o adorou. E voltando ao palácio, pediu que lhe preparassem uma refeição e comeu. Seus conselheiros lhe perguntaram: por que ages assim? Enquanto a criança estava viva, jejuaste, choraste, mas agora a criança está morta e levantas e comes? Ele respondeu: enquanto a criança estava viva, jejuei, chorei e pensava: quem sabe talvez o Senhor tenha misericórdia de mim e deixe a criança viver. Mas agora que ela morreu, por que deveria jejuar? Porque eu poderia trazê-la de volta à vida? Eu irei até ela, mas ela não voltará até mim. Ou seja, enquanto há vida, há esperança, né? Davi consolou sua mulher, Batseba, e deitou-se com ela, e ela teve um menino, a quem Davi deu o nome de Salomão. O Senhor o amou e enviou o profeta Natã com uma mensagem a Davi, e Natã deu ao menino o nome de Gedidias. Enquanto isso, Joabe atacou Rabá dos Amoníatas e conquistou a fortaleza real. Feito isso, mandou mensageiros a Davi, dizendo: lutei contra Rabá e apoderei-me dos seus reservatórios de água. Agora convoco o restante do exército acerca da cidade e conquiste-a, senão eu terei fama de havê-la conquistado. Então Davi convocou todo o exército e foi a Rabá, atacou a cidade e a conquistou. A seguir, tirou a coroa da cabeça de Moloque, uma coroa de ouro de 35 quilos, ornamentada com pedras preciosas, e ela foi colocada na cabeça de Davi. Ele trouxe uma grande quantidade de bens da cidade e trouxe também os seus habitantes, designando-lhes trabalhos em serras, picaretas e machados, além da fabricação de tijolos. Davi fez assim com todas as cidades amonitas. Depois voltou com todo o exército para Jerusalém. Tamar é violentada por Amon. Agora, no capítulo 13, vem mais uma história que é bem conhecida, que também foi uma tragédia na família de Davi, que a sua irmã é violentada pelo irmão, né? Depois de algum tempo, Amon, filho de Davi, apaixonou-se por Tamar. Ela era muito bonita e era irmã de Absalão, outro filho de Davi. Amon ficou angustiado a ponto de adoecer por causa de sua meia-irmã Tamar, pois ela era virgem e parecia-lhe impossível aproximar-se dela. Amon, filho de Simeia, irmão de Davi, ele perguntou a Amon, filho do rei: Por que todo dia você está abatido? Quer me contar o que passa? Amon disse: estou apaixonado por Tamar, irmã de meu irmão Absalão. E vá para a cama e finge estar doente, disse Jonadab. Quando seu pai vier visitá-lo, diga-lhe: permite que minha irmã Tamar venha dar-me de comer. Gostaria que ela preparasse a comida aqui mesmo e me servisse, assim poderei vê-la. Amon aceitou a ideia e deitou-se fingindo de doente. Quando o rei foi visitá-lo, Amon lhe disse: eu gostaria que minha irmã Tamar viesse preparar 2 bolos aqui mesmo e me servisse. Davi mandou dizer a Tamar no palácio: vá à casa de seu irmão Amon e prepare algo para ele comer. Tamar foi à casa de seu irmão e estava deitado. Ela amassou a farinha, preparou os bolos na presença dele e assou. Depois passou a assadeira e lhe serviu os bolos, mas ele não quis comer. Então Amon deu ordem para que todos saíssem, e depois que todos saíram, disse a Tamar: traga os bolos e sirva-me aqui no meu quarto. Tamar levou os bolos que havia preparado ao quarto de seu irmão.
Mas quando ela se aproximou para servi-lo, ele a agarrou e disse: Deite-se comigo, minha irmã. Mas ela lhe disse: Não, meu irmão, não me faça essa violência. Não se faz uma coisa dessas em Israel. Não cometa esta loucura. O que seria de mim? Como eu poderia livrar-me da minha desonra? E o que seria de você? Você cairia em desgraça em Israel. Fale com o rei e ele deixará que eu me case com você. Mas Amon não quis ouvi-la, e sendo mais forte que ela, violentou-a. Logo depois, Amon sentiu uma forte aversão por ela, mais forte que a paixão que sentia, e lhe disse: Levante-se e saia. Mas ela disse: Não, meu irmão, manda-me embora. Seria pior do que o mal que já me fez. Ele, porém, não quis ouvi-la, e chamando o seu servo lhe disse: Põe esta mulher para fora daqui e tranque a porta. Então o servo a pôs para fora e trancou a porta. Ela estava vestindo uma túnica longa, pois esse era o tipo de roupa que as filhas virgens do rei usavam desde a puberdade. Tamar pôs cinza na cabeça, rasgou a túnica longa que estava usando e pôs a caminho com as mãos sobre a cabeça e chorando em voz alta. Absalão, seu irmão, lhe perguntou: Seu irmão Amon fez mal a você? Acalme-se, minha irmã. Ele é seu irmão. Não se deixe dominar pela angústia. E Tamar, muito triste, ficou na casa de seu irmão Absalão. Ao saber de tudo isso, o rei Davi ficou indignado. Absalão não falou nada com Amon, nem mal nem bem, embora o odiasse por ter violentado sua irmã Tamar. Absalão mata Amon. Nessa história da Tamar e do Amon, o que mais ressalta aqui é as amizades que a gente tem, porque Jonadab foi quem deu a ideia para Amon fazer isso. Então a gente tem que tomar muito cuidado com as pessoas que estão ao nosso redor. A gente tem que tomar muito cuidado com as pessoas que dão ideias pra gente, com as pessoas que falam ao nosso ouvido. Porque podem ser pessoas que podem destruir a sua vida, porque ele destruiu não só a vida do Amon, mas também da Tamar. Talvez essa paixão teria passado e tudo teria acabado ali se ele não tivesse dado a ideia para ele se fingir de doente, pro rei deixar a Tamar cozinhar para ele, né? Então, isso é muito importante que a gente tome cuidado com as amizades, com as pessoas que estão ao nosso redor. Existe um conceito que nós somos a soma das 5 pessoas que estão mais próximas de nós. Que nós começamos a pegar os hábitos das 5 pessoas mais próximas de nós. Por isso, nós temos que escolher muito bem quem está convivendo com a gente, ok? Então, muito cuidado com as amizades. Esse capítulo triste ressalta principalmente isso. Cuidado com as amizades, ok? Absalão mata Amon. 2 anos depois, quando os tosquiadores de ovelha de Absalão estavam em Baal-Azor, perto da fronteira de Efraim, Absalão convidou todos os filhos do rei para se reunirem com ele. Absalão foi ao rei e lhe disse: Eu, teu servo, estou tosquiando as ovelhas e gostaria que o rei e os seus conselheiros estivessem comigo. Respondeu o rei: Meu filho, não iremos todos, pois isso seria um peso para você. Embora Absalão insistisse, ele se recusou a ir, mas o abençoou. Então Absalão lhe disse: Se não queres ir, permita, por favor, que meu irmão Amon vá conosco. O rei perguntou: Por que ele iria com você? Mas Absalão insistiu tanto que o rei acabou deixando que Amon e seus outros filhos fossem com ele. Absalão ordenou aos seus homens: Ouçam, quando Amon estiver embriagado de vinho e eu disser: Matem Amon, vocês o matarão. Não tenham medo, eu assumo a responsabilidade. Sejam fortes e corajosos. Assim os homens de Absalão mataram Amon, obedecendo suas ordens. Então todos os filhos do rei montaram em suas mulas e fugiram. Estando eles ainda no caminho, chegou a seguinte notícia ao rei: Absalão matou todos os seus filhos, nenhum deles escapou.
O rei levantou-se, rasgou suas vestes, prostrou-se com o rosto em terra, e todos os conselheiros que estavam com ele também rasgaram suas vestes. Mas Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, disse: Não pense, ó meu senhor, que mataram todos os seus filhos, somente Amon foi morto. Essa era a intenção de Absalão, desde o dia em que Amon violentou Tamar, irmã dele. O rei, meu senhor, não deve acreditar que todos os seus filhos estão mortos, apenas Amon morreu. Enquanto isso, Absalão fugiu. Nesse meio de tempo, a sentinela viu muita gente que vinha pela estrada de Oromaim, descendo pela encosta da colina, e disse ao rei: Vejo homens vindo pela estrada de Onomarim, na encosta da colina. E Jonadab disse ao rei: São os filhos do rei. Aconteceu como teu servo disse. Acabando de falar, os filhos do rei chegaram, chorando em voz alta. Também o rei e todos os seus conselheiros choraram muito. Absalão fugiu para o território de Talmai, filho de Amuié, rei de Gesur. E o rei Davi pranteava por seu filho todos os dias. Depois que Absalão fugiu para Gesur e lá permaneceu 3 anos, a ira do rei contra Absalão cessou, pois ele se sentia consolado da morte de Amon. Absalão volta para Jerusalém. Joabe, filho de Zeruia, percebendo que o rei estava com saudade de Absalão, mandou buscar uma mulher astuta em Tecoa e lhe disse: Finja que está de luto, vista-se de preto e não se perfume. Haja como uma mulher que há algum tempo está de luto. Vá dizer ao rei estas palavras. E instruiu sobre o que ela deveria dizer. Quando a mulher apresentou-se ao rei, prostou-se com o rosto em terra em sinal de respeito e lhe disse: Ajudai-me, ó rei. Qual é o seu problema? Perguntou-lhe o rei, e ela respondeu: Sou viúva, meu marido morreu, deixando-me com 2 filhos. Eles brigam no campo, e não havendo ninguém para separá-los, um acabou matando o outro. Agora todo o clã levantou-se contra tua serva, exigindo: entregue o assassino para que o matemos, pela vida do irmão. E nós livremos também de herdeiro, e também nos livremos do herdeiro. Eles queriam apagar a última centelha que me restou, deixando meu marido sem nome nem descendência na face da terra. O rei disse à mulher: Vá para casa, eu mandarei que cuidem do seu caso. Mas a mulher de Tecoa lhe disse: Ó rei, meu senhor, é sobre mim e sobre minha família de meu pai que pesará a iniquidade. Não pesa a culpa sobre o rei e sobre o seu trono. O rei respondeu: Se alguém ameaçá-la, traga-o a mim, e ele não mais o incomodará. Ela acrescentou: Peço então ao rei que, em nome do Senhor, o seu Deus, não permita que o vingador da vítima cause maior destruição, matando meu outro filho. E disse ele: Eu juro pelo nome do Senhor, nem um fio de cabelo da cabeça do seu filho cairá. Disse-lhe ainda a mulher: Permite que tua serva fale mais uma coisa ao rei, meu senhor? Fale, respondeu ele. Disse então a mulher: Por que terá o rei agido contra o povo de Deus? O rei está se condenando com o que acaba de dizer, pois não permitiu a volta do que foi banido. Que teremos que morrer um dia é tão certo como não se pode escolher a água que se espalhou pela terra, mas Deus não tira a vida, ao contrário, cria meios para que o bandido não permaneça afastado dele. Eu vim falar sobre isso ao rei, meu senhor, porque o povo me ameaçou. Tua serva pensou que se falasse com o rei, talvez ele atendesse a seu pedido e concordasse em livrar a tua serva das mãos do homem, que está tentando eliminar tanto a mim como a meu filho de herança de Deus que Deus nos deu. E agora a tua serva diz: Traga-me descanso e decisão do rei ao meu senhor, pois o rei, meu senhor, é como um anjo de Deus capaz de discernir entre o bem e o mal. Que o Senhor, o teu Deus, esteja contigo. Então o rei disse à mulher: Não me esconda nada do que vou perguntar. Falei o rei, meu senhor, disse a mulher. Fale, ó rei, meu senhor, disse a mulher. O rei perguntou:
Não é Joabe que está por trás de tudo isso? A mulher respondeu: Juro por tua vida, ó rei, ninguém é capaz de desviar-se para a direita ou para a esquerda do que tu dizes. Sim, foi o teu servo Joabe que me mandou aqui para dizer tudo isso. O teu servo Joabe agiu assim para mudar essa situação, mas o Senhor é sábio como um anjo de Deus, e nada lhe escapa tudo o que acontece no país. Depois o rei disse a Joabe: Muito bem, atenderei esse pedido. Vá e traga de volta o jovem Absalão. Joabe prostou-se com o rosto na terra, abençoou o rei e disse: Hoje teu servo ficou sabendo que o vês com bons olhos, pois o rei atendeu o pedido do teu servo. Então Joabe foi a Gessur e trouxe Absalão de volta para Jerusalém. Mas o rei disse: Ele irá para a casa dele, não virá para a minha presença. Assim Absalão foi para casa e não compareceu mais à presença do rei. Em todo Israel não havia homem tão elogiado por sua beleza como Absalão. Da cabeça aos pés não havia nenhum defeito. Sempre que o cabelo dele ficava preso demais, ele o cortava e o pesava. Eram 2,4 kg, segundo o padrão do rei. Ele teve 3 filhos e uma filha chamada Tamar, que se tornou uma linda mulher. Absalão morou 2 anos em Jerusalém, sem ser recebido pelo rei. Então mandou chamar Joabe para enviá-lo ao rei. Mas Joabe não quis. Mandou chamá-lo pela segunda vez, mas novamente não quis. Então Absalão disse a seus servos: Vejam, a propriedade de Joabe é vizinha da minha, e ele tem uma plantação de cevada. Tratem de incendiá-la. E os servos de Absalão puseram fogo na plantação. Então Joabe foi à casa de Absalão e lhe perguntou: Por que os seus servos puseram fogo na minha propriedade? Absalão respondeu: Mandei chamá-lo para enviar-me ao rei com a seguinte mensagem: Porque voltei de Gessur, melhor seria que eu permanecesse lá. Quero ser recebido pelo rei, e se eu for culpado de alguma coisa, que mande me matar. Então Joabe foi contar tudo ao rei, que mandou chamar Absalão. Ele entrou e prostrou-se com o rosto na terra perante o rei, e o rei o saudou com um beijo. A conspiração de Absalão. Capítulo 15. Algum tempo depois, Absalão adquiriu uma carruagem e cavalos e uma escolta de 50 homens. Ele se levantava cedo, ficava junto ao caminho que levava à porta da cidade. Sempre que alguém trazia uma causa para ser decidida pelo rei, Absalão o chamava e perguntava de que cidade vinha. A pessoa respondia que era de alguma das tribos de Israel. E Absalão dizia: a sua causa é válida e legítima, mas não há nenhum representante do rei para ouvi-la. Absalão acrescentava: quem me dera ser designado juiz dessa terra? Todos os que tivessem uma causa ou uma questão legal viriam a mim, e eu lhes faria justiça. E sempre que alguém se aproximava dele para prostrar-se em sinal de respeito, Absalão estendia a mão, abraçava e o beijava. Absalão agia assim com todos os israelitas que vinham pedir que o rei lhe fizesse justiça. Assim ele foi conquistando a lealdade de homens de Israel. Ao final de 4 anos, Absalão disse ao rei: Deixe-me a Hebrom para cumprir um voto que fiz ao Senhor. Quando teu servo estava em Gessur, na Síria, fez este voto: se o Senhor me permitir voltar a Jerusalém, prestarei culto a ele em Hebrom. Vá em paz, disse o rei, e ele foi para Hebrom. Absalão enviou secretamente mensageiros a todas as tribos de Israel, dizendo assim: Assim que vocês ouvirem o som das trombetas, digam: Absalão é rei em Hebrom. Absalão levou 200 homens de Jerusalém. Eles tinham sido convidados e nada sabiam nem suspeitavam do que estava acontecendo. Depois de oferecer sacrifícios, Absalão mandou chamar Aitofel, da cidade de Giló, conselheiro de Davi. A conspiração ganhou força e cresceu o número dos que seguiam Absalão. A fuga de Davi. Então o mensageiro chegou e disse a Davi: os israelitas estão com Absalão. Em vista disso, Davi disse aos conselheiros que estavam com ele em Jerusalém: Vamos fugir, caso contrário, não escaparemos de Absalão se não partirmos. Imediatamente ele nos alcançará e causará a nossa ruína e matará o povo à espada. Os conselheiros do rei lhes responderam: Teus servos estão dispostos a tudo por ti.
o rei nosso senhor decidir. O que o rei nosso senhor decidir. O rei partiu seguindo todos os de sua família e deixou, porém, 10 concubinas para tomarem conta do palácio. Assim o rei partiu com todo o povo, pararam na última casa da cidade e todos os seus soldados marcharam, passando por ele. Todos os queretitas e peletitas e os 600 de tegeus que os acompanhavam desde Gate. O rei disse então a Itaí de Gate: por que você está indo conosco? Volte e fique com o novo rei, pois você é estrangeiro, um exilado da sua terra. Faz pouco tempo que você chegou. Como você poderia acompanhar-me? Volte e leve consigo seus irmãos. Que o Senhor o trate com bondade e fidelidade. Itaí, contudo, respondeu ao rei: juro pelo nome do Senhor e por tua vida que, onde quer que o rei, meu senhor, esteja, ali estará o teu servo para viver ou para morrer. Então Davi disse a Itaí: está bem, pode ir adiante. E Itaí, o Giteu, marchou com todos os seus soldados e suas famílias que estavam com ele. Todo o povo do lugar chorava em voz alta enquanto o exército passava. O rei atravessou o vale do Cedron e todo o povo foi com ele em direção ao deserto. Zodac também estava lá e com ele todos os levitas que carregavam a arca da aliança de Deus Abitar também estava lá. Puseram no chão a arca de Deus até que todo o povo saísse da cidade. Então o rei disse a Zodac: leve a arca de Deus de volta para a cidade. Se o Senhor mostrar benevolência a mim, ele me trará de volta e me deixará ver a arca e o lugar onde ele deve permanecer. Mas se ele disser que já não sou do seu agrado, aqui estou. Fale ele comigo a sua vontade. Disse ainda o rei ao sacerdote Zodac: fique alerta. Volte em paz para a cidade. Você, Aimás, seu filho, e Jonathan, filho de Abiatar. Pelos desfiladeiros do deserto, ficarei esperando notícias de vocês. Então Zodac e Abiatar levaram a arca de Deus de volta para Jerusalém e lá permaneceram. Davi, porém, continuou subindo ao Monte das Oliveiras, caminhando e chorando, com a cabeça coberta e os pés descalços. E todos os que iam com ele também iam com a cabeça coberta e subiam chorando. Quando informaram a Davi que Aitofel era um dos conspiradores que apoiava Absalão, Davi orou: ó Senhor, transforma em loucura os conselhos de Aitofel. Quando Davi chegou ao alto do monte, ao lugar onde o povo costumava adorar a Deus, veio ao seu encontro o arquita Usai, com a roupa rasgada e com a terra sobre a cabeça. E Davi lhe disse: não adianta você vir comigo, mas se voltar à cidade, poderá dizer a Absalão: estarei a teu serviço, ó rei. No passado estive a serviço do teu pai e agora estarei a teu serviço. Assim você me ajudará frustrando os conselhos de Aitofel. Os sacerdotes Zadok e Abiatar estarão lá com você. Informe-os do que você souber no palácio. Também estão lá os 2 filhos dele, Aimaas e Jonatás. Por meio deles, me informe de tudo o que você ouvir. Usai, amigo de Davi, chegou a Jerusalém quando Absalão estava entrando na cidade. Davi e Ziba. Capítulo 16. Mal Davi tinha passado pelo alto monte, lá estava sua esposa Zipa. Lá estava sua espera Zipa, criado de Mefibosete. Ele trazia 2 jumentos carregando 200 pães, 100 bolos de uvas passas, 100 frutas de estação e uma vasilha de couro cheia de vinho. O rei perguntou a Ziba: por que você trouxe essas coisas? Ziba respondeu: os jumentos servirão de montaria para a família do rei, os pães e as frutas são para os homens comerem, o vinho servirá para reanimar os que ficaram exaustos no deserto. Onde está Mefibosete, neto de seu senhor? Perguntou o rei. Respondeu-lhe Ziba: ele ficou em Jerusalém, pois acredita que os israelitas lhes restituirão o reino do seu avô. Então o rei disse a Ziba: tudo o que pertencia a Mefibosete agora é seu.
Humildemente me prostro, disse Ziba, que o rei, meu senhor, agrade-se de mim. Simei amaldiçoa Davi. Daqui por diante, então, a gente continua amanhã, aí pro vídeo não ficar muito longo, lendo mais 10 páginas, tá bom? Beijos, meus amores, e fiquem com Deus.